E aí pessoal, eu sou o Turtle e hoje nós vamos falar desse carinha aqui, que é o Deluxe M500, um mouse aí bastante leve, bastante confortável e que tem alguns recursos para quem gosta de jogar no modo mais sério ou também para aquela pessoa que gosta de tiltar de vez em quando. Então, bora pro unboxing! E bem, vindo aqui para a caixa dele agora, dá pra ver que na parte da frente ele tem esse efeito brilhante aqui. Acabei esquecendo o nome desse efeito, mas é uma caixa que se destaca bastante por isso. E na parte de trás ele vai ter algumas especificações do mouse, como por exemplo, aqui falando que ele é Tree-Mode, que ele tem uma conexão rápida em modo wireless e também que ele tem um formato ergonômico. Na parte de dentro da caixa nós vamos ter um manual, que ninguém lê. Teremos um cabo USB-A para USB-C em paracord. E por fim teremos o mouse, o Deluxe M500. Bom, e o primeiro ponto que me surpreende nesse mouse é a estrutura dele, que é uma estrutura bem rígida, tá? Apesar do preço dele ser barato, eu acabei pagando aí menos de R$70, acho que foram R$63, vou estar deixando o preço aí do lado. Esse carinha aqui, ele tem uma estrutura bem rígida mesmo. Por exemplo, se a gente fizer o teste aqui de apertar a estrutura para ver se ele está apertando esses botões, ele não clica, então isso é muito bom. E a estrutura em torno de toda ele aqui, ó, é bem rígida mesmo. E ele acaba sendo um mouse pequeno, mais direcionado para quem tem mãos médias e pequenas. Eu vou pegar o X11 aqui para fazer um comparativo para vocês. Bom, e essa aqui é a diferença entre o M500 e o X11. O X11 é bem maior mesmo, olha a diferença. E o X11 é mais voltado para quem tem mãos maiores. Esse aqui acaba sendo mais voltado para quem tem mãos médias e pequenas. Mas um ponto positivo desse carinha aqui é o conforto. O formato ergonômico dele dá muito conforto para a mão, se encaixa muito bem assim na mão. No meu caso, os dedos acabam ficando um pouco passante aqui, né? Justamente porque eu tenho uma mão grande, pelo menos na pegada palm aqui. Mas se eu usar uma pegada claw aqui, ele acaba ficando melhor já. Tem aquela pegada finger, acho que é assim, se eu não me engano. Também funciona, porque daí eu consigo deixar a parte de baixo aqui da minha mão mais elevada. Mas na palm, essa parte aqui da minha mão acaba pegando no mousepad. E também os meus dedos aqui acabam ficando passantes ao botão. Então pra minha mão já não fica tão legal a palm. Mas na claw aqui, acho que fica bem tranquilo de usar. O formato dele dá esse conforto na mão justamente porque ele tem um formato ergonômico, então aqui no apoio do dedão ele tem esse formato arredondado, que dá um apoio muito legal aqui e impede que você clique nesses botões do lado, e aqui na parte da frente do mouse também, ó, vocês podem ver que ele tem uma leve curva para cá, né, que é a curva natural da mão. Então quando você usa o mouse aqui, sua mão fica deitada para esse lado, ele acaba deixando um conforto bem bacana na mão. Gostei bastante da pegada nele aqui. Bom, em relação ao peso desse carinha aqui, ele é um mouse bem leve, pesando aí 59 gramas. E em relação ao som que ele produz, é esse som aqui, ó. Bem baixinho. Então aqui na parte da frente, ele tem os gatilhos bem sensíveis, ó. Eu nem clico até o final e ele já está identificando o clique. Isso se dá porque ele está usando switches Huano, e esses switches aí aguentam cerca de 20 milhões de cliques. Aqui na parte da frente também nós temos a entrada USB-C para você estar carregando esse mouse. E falando da bateria desse carinha aqui, esse carinha tem uma bateria de 400 mAh, o que leva aí mais ou menos 2,5 horas para carregar. Aqui na parte de baixo vamos ter um sensor PAL 3311, que é um sensor, apesar de ser de entrada, acaba sendo bastante confiável. Ele tem 12.000 dpi e também consegue entregar 1000 Hz de polling rate. Agora vamos falar um pouquinho dos fits desse carinha aqui. Vou só destacar eles aqui e já fazemos o teste. Então aqui, fazendo um teste dos fits, foram os fits que eu gostei, eles deslizam muito bem, eles são os fits que tem os contornos arredondados aqui, então isso é muito bom, porque melhora na questão dele não ficar agarrando no mousepad, então ele desliza muito bem mesmo, olha aí, ó. Gostei da forma como ele desliza. E o mouse, tendo 59 gramas, acaba ficando bem levinho no uso aí. Mas agora, vou mostrar um pouquinho do software desse carinha para vocês. Bem, vindo agora para o software desse carinha aqui, logo quando você baixa o software ele não vai aparecer nada, mas a partir do momento que você conecta o mouse aqui, ele já identifica qual mouse que é. Então aqui ele identificou que é o Deluxe M500, e clicando aqui, a gente vai ter acesso a todas as funcionalidades que esse software proporciona para nós. Então aqui na parte inicial do software, nós vamos ter basicamente o local onde você pode fazer todo o remapeamento de botões, e aqui a gente tem os profile, que você pode
alterar conforme a diferença de botões que você vai colocando aqui. Aqui na segunda parte, nós temos um ajuste de DPI, que é ajustado por cores. Então, aqui, por exemplo, o vermelho está 400, o verde está 800, o 3 está 1200, 1600, 3200 e 5000. E você pode alterar por essa escala aqui, quanto DPI você quer em cada uma dessas cores. E por que das cores? As cores basicamente estão aqui para demonstrar diferenças de DPI que você pode mudar através do mouse aqui. Então, vindo aqui no mouse, deixa eu mostrar para vocês, ele tem um botão de DPI, que eu posso clicar aqui. Então agora eu cliquei, ele mostrou azul, então o DPI dele está 1200. Eu cliquei, ele mostrou roxo, então o DPI dele está 1600. Se eu clicar de novo, ele mostra amarelo. O amarelo é 3.200 e mais um, ele vai ficar branco, mostrando que é 5.000. Vou estar deixando aqui no verde mesmo, que está um DPI de 600, e é onde ele vai mudando aqui no software, sem necessidade de você ter que abrir o software. Isso é muito bacana. Aqui na parte de baixo temos a função de fazer ele dormir, então aqui ele vai dormir se ficar 10 segundos inativo, e aqui na parte de cima podemos regular o polling rate. Nesse caso aqui, vou estar deixando em 1000. Então aqui na terceira aba também vamos ter um editor de macro, então para quem gosta aí de regular tempo de delay e também double click, vai ter essa aba de macro. E aqui na última aba vamos ter aqui a questão das atualizações do software do mouse. No caso do meu aqui, ele já está dando que é a última atualização, então tá tudo certo. Aqui em cima vamos ter a bateria do mouse. Aí aqui na parte de configurações vamos ter algumas configurações de linguagem para mostrar se você vai deixar ele iniciar ou não com o Windows. Vamos ver se ele tem português? Não tem. Vai ter só inglês e chinês, eu acredito. Então vamos deixar no inglês, que é mais fácil do que tentar ler desenho, né? Bem, para testar o mouse eu utilizei o CS, joguei uma partida com ele, e o mouse respondeu super bem, não consegui sentir nenhum tipo de delay, utilizando ele ali em 2.4 GHz. O mouse, por ser bem leve, e também por ter os fits arredondados, não consegui sentir ele pegando ou agarrando no mousepad, então nessa questão ele também se comportou muito bem. E a única questão que pegou pra mim é que, apesar dele ser um mouse confortável, ele ainda assim é um mouse pequeno. Então pra minha mão ele não ficou tão legal. Às vezes eu precisava ficar ali ajustando os dedos. Mas tirando esse fato, acredito aí pra quem tem as mãos menores vai se dar super bem, porque o mouse foi super tranquilo durante toda a gameplay, não falhando em nenhum aspecto. Bom, então depois de testar esse carinha aqui, gostei bastante dele. Na gameplay não senti falta de nada, ele conseguiu entregar tudo sem delay algum, mesmo em 2.4 GHz. Acredito que utilizando o cabo dele enquanto você está jogando também vai funcionar super de boa, porque ele é um mouse bem leve e o cabo é bem maleável por ser de paracorde. Em questão aos pontos fortes dele, acho que a estrutura dele é um ponto muito bom a se colocar, é uma estrutura bem rígida mesmo, não esperava isso. Ele é um mouse mais caro que o X11, e o X11 da Attack Shark, ele tem uma estrutura mais fraca do que esse mouse aqui da Deluxe. Aqui atrás eu não tinha mostrado pra vocês, ó, mas é até difícil de ver, ele tem a logozinho da Deluxe aqui, ó, fica brilhando. Então acaba sendo bem difícil de ver aí, ó, de mostrar na câmera, mas ele tem a logozinha aqui da Deluxe. Em questões ergonômicas, eu gostei muito da ergonomia dele, sério, é um mouse que encaixa muito bem na mão. E pontos negativos dele, eu diria que o sensor dele talvez poderia ser um pouco melhor, né? Ser um 3395 em vez de um 3311, mas pelo preço que ele tá, não dá para reclamar. E também o software dele poderia ter uma melhora ali. E uma coisa no software que eu notei é que lá no software ele fala que tem uma luz aqui. Nesse carinha aqui, ele até tem um vãozinho aqui, mas acredito que não seja um LED não, tá? Tentei procurar algum LEDzinho aqui no meio e não encontrei. Então talvez tenha sido um erro aí do software na hora que eles colocaram. Bom pessoal, e o vídeo de hoje vai chegando por aqui. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam desse mouse aqui. Particularmente eu gostei bastante dele, tá? Principalmente pelo preço que ele vem. Gostei dessa cor dele aqui, tendo os botões pretos com branco. Achei que dá um destaque bem bacana no mouse. Se você chegou até aqui, deixa o like, sério, me ajuda demais. E caso você seja novo e tá chegando por aqui agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Então, fique com Deus e até mais!